Em viagem, nesse exato momento de volta ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro encerrou uma sessão de visitas oficiais por 3 países do Oriente Médio. Além do Catar, ele visitou Bahrein e também os Emirados Árabes Unidos. A chegada a Brasília está prevista para a noite de hoje. Amanhã, a agenda do presidente da República está cheia de compromissos. São alguns encontros com alianças políticas, com alguns políticos e também com alguns religiosos, cerimônias e várias reuniões também com integrantes do primeiro escalão do governo, como o ministro das Relações Exteriores, dentre outros. Outro assunto pendente que volta a ser foco do presidente da República é a indicação também de André Mendonça ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu há 5 meses e que até agora não foi resolvida. O que o presidente da República deve encontrar na sua volta aqui ao país? E esse problema no Supremo é um pouco urgente, não é não, Piperno? São muitas questões aí que você citou. Esse problema no Supremo, claro que é urgente. E também é para ontem a questão da solução da PEC. Isso está lá no Senado, uma casa onde o presidente não tem maioria. Então, é óbvio que ele vai ter que manobrar politicamente para ver se consegue aí atrair os votos de alguns deputados e fazer essa questão avançar, porque isso também tem prazo. Não pode deixar passar para o ano que vem. Em relação ao André Mendonça, isso está empacado, a gente já falou isso muitas vezes aqui. Eu acho que, embora eu tenha uma série de ressalvas ao André Mendonça, e já citei muitas aqui, é alguém muito obscurantista, né? Não vou jamais esquecer o farto uso que ele tentou fazer da Lei de Segurança Nacional para calar, para amordaçar muitas vozes aí de oposição, até o perigoso youtuber Felipe Neto. Mas eu acho que é uma deslealdade com o processo, você amarrar isso tudo, você congelar essa indicação por conta de uma picuinha regional numa eleição para prefeito. Foi exatamente isso que distanciou Alcolumbre do governo. Então, eu acho que isso tem que ser votado para ontem, né? Até porque os próprios ministros do Supremo reclamam, quer dizer, é mais trabalho para todo mundo. E não é justo, não é correto você congelar a tramitação de algo tão importante porque você tem uma picuinha regional com o teu adversário político. O Serrão Natal está chegando e a gente discutindo aqui no 3 em 1 o caso André Mendonça. Pois é, Papai Noel tem que chegar para ele e para outros indicados. Ali tem indicações também para o Tribunal Superior do Trabalho. Não é só André Mendonça que está pendurado nessa atitude equivocada do Senado de adiar a apreciação dessas indicações presidenciais. Agora, a prioridade máxima para Bolsonaro tem de ser agora a aprovação da PEC dos precatórios. Uma sorte que talvez ele dê, mesmo não tendo a maioria folgada que seria desejável no Senado. Aliás, ele tem lá, parece que tem mais oposição do que situação, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um cara ultra pragmático. É um advogado milionário e que tem interesses na solução dessa PEC dos precatórios, mesmo que paga a prestação. Então, a tendência é que haja um movimento liderado por Pacheco para que essa PEC seja aprovada. E essa PEC é que vai viabilizar o chamado Auxílio Brasil de verdade, que agora começou, mas começa precariamente. Ele depende dos recursos que vão vir dessa rolagem da dívida de pagamento dos precatórios para viabilizar esse programa social que é eleitoral, é eleitoreiro, é social, mas tem interesse a todos os políticos que ele seja aprovado. Então, essa PEC vai passar. Constantino, qual que é a prioridade do presidente da República na volta? Então, Paulo, ele tem várias prioridades, várias questões pendentes importantes. A indicação do nome para o Supremo, obviamente, está no topo da lista. A PEC do precatório, idem. Ele tem um monte de coisa, né? Na imprensa, em alguns veículos de comunicação, diz que conversas de bastidores apontam insatisfação, até mesmo da base de apoio do governo, né, em relação à falta de empenho do presidente para certas reformas. Eu acho que deve ser até verdade isso.
a gente não vê, pelo menos, o presidente tão empenhado assim em certas coisas, que ele poderia estar se dedicando mais, né? Essa crítica parece justa, parece legítima. Mas eu quero chamar a atenção aqui de outro ponto, que, de novo, passou batido pela imprensa, e isso mostra um país doente. Nós temos um ministro do Supremo, ex-presidente do STF, Dias Toffoli, que além de tudo é ex-advogado do PT também, uma pequena coincidência, que diz que o Brasil vive na prática o semipresidencialismo. E isso passou batido. O nosso regime não é esse. A Constituição é muito clara, não teve plebiscito. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, Paulo. Tem um esforço grande, que não é só de um ou dois ministros do Supremo, que não é só de um senador que comanda a CCJ, não é. É um esforço coordenado de alguma maneira, concertado entre vários que são representantes desse establishment e que não aceitam Bolsonaro, que querem expelir a areia na engrenagem, o estranho no ninho. E eles estão fazendo de tudo para boicotar o governo. Então, por mais que eu concorde com a crítica, se verdadeira, de que falta empenho do presidente em algumas pautas, por outro lado, a gente tem que reconhecer com sinceridade aqui o ambiente no qual ele está lutando. Ele está sendo boicotado de tudo que é lado por pessoas que foram colocadas lá ou por PT, ou são simpáticas à ideia da volta do PT de alguma maneira, né? Porque tem alguma coisa que mudou. E tem alguma coisa que está incomodando e mudou. A gente tem que perguntar o que seria isso, né? Acho que é um bom caminho para reflexões. Piperno, em seguida o Serrão. Essa história do semipresidencialismo, isso é uma aberração lançada aí, aliás, há algum tempo atrás por Michel Temer, endossada recentemente por Arthur Lira e agora o Toffoli. Realmente tem muita gente que parece que perdeu o juízo. Não acho que seja algo consertado, porque inclusive Arthur Lira e Toffoli, até onde eu sei, eles não pensam aí da mesma forma. Agora, da mesma forma que eu sou um ferrenho crítico ao Alcolumbre em relação a essa história do André Mendonça, e ele está devendo isso, e não é digno o papel dele. O papel dele é algo de político mesquinho. Já falei isso aqui muitas vezes. Por mais críticas que eu possa fazer ao presidente, ao próprio André Mendonça, não é justo com o parlamento ele fazer isso. Mas da mesma forma que eu tenho essa crítica veemente a ele, acho que também a gente poderia até fazer um acordo entre Senado e Câmara, né? Ele coloca aí para o nome do André Mendonça para ser sabatinado, e o Arthur Lira pega um daqueles cento e tantos pedidos de impeachment aí do presidente Bolsonaro e coloca aí para tramitar também. Vamos ver onde dá esse jogo. Serrão, você. A coisa é muito feia na discussão política brasileira. Escrevi no meu artigo no site da Jovem Pan o lembrete básico, fundamental. O Brasil não pode ser o Togaquistão. Aqui é um país que o regime é presidencialista. Então, essa história de semipresidencialismo não existe. Isso aí, na retórica, é uma narrativa altamente golpista, inaceitável. O tema pode até ser debatido, mas debatido com seriedade na sua hora certa. A Constituição Brasileira de 88, ela foi pensada para ser parlamentarista. Só que houve uma consulta ao povo brasileiro e o povo brasileiro não aprovou o parlamentarismo. Ponto. Acabou aí. Então não cabe golpe supremo. O poder supremo, ele é uma ilação, ele não existe. Supremo é o povo, é quem elege. E aquele pessoal do Supremo não é eleito, não tem representatividade para dar palpite na política. É hora de parar com isso e cada um voltar no Brasil a ocupar o seu quadradinho institucional. Ou isso aqui vai muito mal. Você, Constantino, para a gente fechar. Paulo, para a gente fechar essa questão toda, né? Governabilidade no Brasil é algo muito, muito difícil. Uns optam por tentar comprar todo o parlamento e governar sozinho porque tem um projeto autoritário, quiçá totalitário de poder. Outros tentam persuadir esses parlamentares com base no sentimento patriótico. É um caminho bem mais difícil. Eu queria só voltar justamente nesse tema, Piperno, em relação ao semipresidencialismo. Nós temos alguns minutos. Queria que você pudesse justamente dar aquele toque final. Honestamente, Paulo, eu tenho uma dúvida muito grande se o ministro Toffoli já entendeu, em algum momento, o papel dele. Se ele é ministro ou se ele é político.
né? Inclusive, quando ele chegou à presidência do Supremo, havia expectativa de que pudesse pacificar algumas coisas exatamente porque ele sempre foi político. Mas nem para aquela função ele mostrou realmente lá muita aptidão. Eu acho que, mais uma vez, ele pisa na bola e decepciona. Constantino, você? Eu dou um tom até mais grave do que o Piperno, né? Eu acho que isso é temerário. Nós temos uma confissão de um ministro do Supremo Tribunal Federal de que haja o arrepio da Constituição. É disso que se trata, que na prática usurparam o poder do presidente. Deu como exemplo a pandemia ainda. Quer dizer, isso é muito grave. O Brasil tinha que ter parado para cobrar do ministro explicações, né? Aquele que tentou ser juiz 2 vezes em concurso, não conseguiu e era advogado do PT, né? Eu acho que alguns aí devem ter ficado bem irritados com a postura do Toffoli por dar bandeira, né? Deve ter irritado muita gente. Serrão, 30 segundos. Nada de anormal para quem cometeu a atrocidade de criar o inquérito do fim do mundo, royalties, para o ministro Marco Aurélio de Mello, que chama assim aquele inquérito absurdo e inconstitucional que o Supremo toca contra os conservadores no Brasil.